Amor. Hoje vai ser o nosso irmão André que vai trazer a palavra. Pai, ainda na tua presença, ainda envolvido, Senhor, pelo teu Santo Espírito, nós oramos pela vida do André, entregamos a ele, a ti, Senhor, e que toda palavra profética, toda palavra vindo do alto, Senhor, saia da sua boca nessa noite, para as nossas vidas, e que isso construa, Senhor, em nós, verdadeiro caráter de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Pai do Senhor a todos. Mais gente, viu, meu Deus? Gente, eu queria só dizer que é um privilégio muito grande estar aqui de novo. Achei que a segunda vez ia ser um pouquinho menos tensa, mas eu acho que é pior, viu? Mas, para mim é um privilégio, eu fico muito feliz. E eu oro para que essa palavra, ela tanto entre no coração de vocês, como também entrou no meu e moldou muita coisa. Porque sempre é assim, quando a gente se prepara, é a semana de teste, né? E aí a luta é difícil, mas a gente ora para que tudo, que o Senhor lhe conduza todos os dias. Bom, esse banner ficou bonito, viu? Eu gostei. O banner de todo mundo está ficando bonito. Quem é que está fazendo? É o pastor? Garante. Bom, vamos falar hoje sobre o fogo estranho de Deus. Ou, aliás, né, o fogo estranho não é de Deus, não, misericórdia. É contra Deus. E o nosso texto base vai ser lá em Levítico, capítulo 10, do verso 1 até o 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que eles lhe havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Bom, gente, esse livro de Levítico, né? De forma resumida, ele é um livro que ele é bastante instrutivo, ele tem inúmeras instruções, tá? E ele fala muito sobre normas e rituais que estão relacionados ao culto a Deus. E também ele fala muito sobre, trata de santidade, sobre pureza. Tudo isso para quê? Com o objetivo de ensinar o povo de Israel a como eles deveriam habitar na presença de Deus. Basicamente isso. Então, é um livro que vai estabelecer diversas regras sobre sacerdócio, regras sobre leis de pureza, sobre higiene, sobre condutas morais. Tudo isso para quê? Para promover, tá? Ele faz para promover a santidade e a comunhão entre Deus e o povo. É basicamente isso que se passa no livro de Levítico, aí de início, tá? E quando nós chegamos nesse capítulo 10 aqui que a gente leu, nós temos esse episódio marcante, né? Onde os filhos de Abiú e Nadab, os filhos de Arão, Abiú e Nadab, eles morrem de uma forma inesperada diante do Senhor. E se a gente voltar um pouquinho o contexto ali do que estava acontecendo na história, o final de Êxodo, tá? Vai tratar ali sobre o processo de construção da tenda do encontro, que todo mundo aqui conhece como tabernáculo. Então, o final de Êxodo vai tratar sobre isso. Essa tenda que cada final do capítulo, Moisés ele instrui do que precisaria ser feito para ser levantada essa tenda. Então, assim, é um protocolo enorme do que precisaria ser feito. Então, é detalhado o tipo de tecido, o tipo de roupa, o tamanho, a largura. Se vocês derem uma olhada depois, no final de Êxodo, é basicamente isso. É só instruções de como construir essa tenda. E quando a gente chega no início do livro de Levítico,
vão ser as instruções sobre o uso do tabernáculo. Então, o final de Êxodo trata sobre a construção e no início de Levítico vai tratar sobre o uso do tabernáculo. Tá bom? Então, ali era algo totalmente bem organizado. Moisés instruiu Arão do que precisaria ser feito, cada detalhe, para dar início ao primeiro culto. Tá bom? Então, Arão e seus filhos, eles estavam num processo de organização para virarem sacerdotes. Eles estavam numa consagração de 7 dias para virarem sacerdotes. E após isso, Moisés, ele através de Deus, ele instrui cada detalhe do que precisaria ser feito para eles começarem o primeiro culto. Tá bom? E Arão, ele quando chegamos no capítulo 9 do livro de Levítico, o primeiro culto ele é inaugurado. E o que é que acontece nesse culto? Eu vou até pedir para abrir aí, Levítico 9, 23 e 24. O que é que acontece aqui? Arão, ele deixa a sua oferta, tá? Ele segue tudo que Deus manda, à risca, à rígida, ele segue todas as instruções de forma detalhada e com zelo. E o que é que acontece? O Senhor, ele se faz presente naquele local como fogo. E ele consome o que Arão deixou. E todo o povo contempla a glória de Deus naquele local. E todo mundo se ajoelha no chão, se prostra diante da glória de Deus naquele local. Deixa eu ler aqui para vocês. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Passa. Saiu fogo da presença do Senhor, que consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Eu tenho certeza que esse momento foi um momento espetacular, porque Deus ele se fez presente naquele local e todo mundo contemplou a glória de Deus. Então, com certeza ali havia uma adoração verdadeira, né? Uma adoração genuína do povo. E nesse contexto a gente percebe que Deus ele é acessível. Independente de ter acontecido aquele pecado lá no Éden, né? Quando Adão pecou, e a gente virou inimigo de Deus, mas mesmo assim, Deus ainda permitia que pessoas específicas chegassem até ele. Como é o caso de Arão e o caso de Moisés, né? Mas assim, meus irmãos, ele é acessível na condição dele. É do jeito que ele estabelece. Tem a condição que Deus estabelece. Não é de qualquer forma. Tem uma forma reverente e correta de se chegar a Deus. Não é de qualquer forma, tá bom? E assim, isso a gente leva para o contexto do que aconteceu, né? Que é o contexto de Abiú e Nadab. Coloca novamente, título, por favor. Levítico 10, só o verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo. Acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que eles havia ordenado. Então foi isso que aconteceu com eles. Eles ofereceram esse fogo estranho, eles não seguiram como Deus pediu, né? Mandou, aliás, nem pediu, mandou. E o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados, né? Diante do Senhor. E assim, você pode estar se perguntando, o que é que significa essa palavra? Fogo estranho. O que é esse termo estranho? Basicamente, fogo estranho é um termo que vem do hebraico e ele significa algo profano, algo que não é consagrado. No contexto do tabernáculo, fogo estranho é um incenso que ele é ofertado de uma forma errada, inadequada, que foi oferecido sem uma direção de Deus, basicamente isso. Isso é o que significa fogo estranho, tá? E é óbvio que fogo e sacrifício, que a gente está falando aqui nesse Antigo Testamento, se tratavam de rituais judaicos, coisas que hoje a gente não pratica mais, tá? Mas o fogo e o sacrifício, eles permaneceram hoje ainda. Não dessa forma, mas de uma forma um pouquinho diferente. Mas o princípio, ele é o mesmo. E qual foi a forma que o fogo e o sacrifício, eles permaneceram? Primeiro eu vou falar um pouco sobre sacrifício. Coloca Romanos 12, 1. Essa aqui todo mundo conhece. Por favor, leiam. 1, 2, 3.
Bom, então quais são esses sacrifícios que Paulo fala? Né? É você se cortar, se chicotear, se matar? Não é bem assim, tá? Antes o sacrifício, como a gente leu, na época do tabernáculo, os sacrifícios eram feitos com animais lá no altar, fisicamente. Eles matavam o animal lá no altar. Hoje em dia não é assim. Agora o sacrifício somos nós. Mas de que forma, né? Paulo ele fala de um sacrifício mais profundo. Apresentar o corpo como sacrifício vivo é basicamente você entregar tudo a Deus, desde o que você faz de errado, que é o pecado, mas também tudo que a gente faz de bom, de ilícito, de que na nossa concepção é correta. Então é você basicamente entregar com plenitude, por completo, tá bom? Mas também que às vezes o que a gente acha que é bom não é vontade de Deus. E aí a palavra continua no verso 2, né? Que a gente não pode se conformar com os padrões desse mundo, mas sim na transformação pela nossa mente. E eu posso falar aqui sobre algumas situações de sacrifícios que acontecem tanto com pecado, que envolve pecado, como também sacrifícios que não envolvem pecado, porque existem esses dois. A primeira situação de um sacrifício que envolve pecado. Você, todo mundo aqui, a gente possui inúmeros desejos carnais, isso é fato, mas esses desejos a gente leva para a cruz como sacrifício. E a gente renuncia àquela vontade por amor a Jesus. Então, isso é um sacrifício que a gente faz, né, que envolve pecado. Agora, uma situação de um sacrifício que não envolve pecado. Josué, vou pegar o Josué aí. O sonho de Josué é ser médico, né? Mas aí Jesus, o Senhor, Deus, ele chama o Josué para ser missionário lá na Coreia do Norte. Lá é pesado. Aí eu pergunto a vocês, é errado o Josué ter vontade de ser médico, ele querer ser médico é errado? Não é errado, né? Mas se não é vontade de Deus e ele querer fazer o que Deus não pediu, ele vai entrar no erro. Então, você fugir da vontade de Deus te faz entrar no erro. Então, não entra no sacrifício. Então, você precisa sacrificar suas vontades, tá? Por amor a Deus e fazer o que Ele estabelece, o que Ele pede. Senão você entra no contexto de fogo estranho. Você está fazendo o que Deus não mandou. E já que a gente está falando aqui de sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, mas que também não deixaram de acontecer hoje, aí eu entro no fogo estranho. Fogo estranho que acontecia antigamente, mas que hoje também acontece, né? E de que forma? Lembra que eu falei para vocês que Deus ele quer a adoração do jeito que Ele estabelece, da forma que Ele pede e estabelece? Pronto, Deus ele não mudou, tá? Deus é imutável, continua do mesmo jeito. Então, assim, qualquer acréscimo que eu ou você fizer, que Deus não mandou, isso é fogo estranho. Mas o que pode ser fogo estranho nos dias atuais? Basicamente qualquer coisa, isso é uma das situações também, tá? Vou falar algumas situações. Mas é qualquer coisa que tenha a aparência do mal, mas que, mesmo que as intenções sejam boas. Teve um caso de um pastor, não vou nem citar nomes, né, para não ficar chato. Mas teve um caso de um pastor que ele pegou a Bíblia e ele tirou uma foto fazendo esse sinal aqui, ó. E tirou a foto. Como se fosse representando uma cocaína, basicamente, né? E o que é que ele quis passar com essa foto, né? Que a gente tem que se drogar, se viciar na palavra de Deus, né? É legal a intenção? É legal, né? A gente tem que se drogar. Não tem que se drogar, não, irmão. Se drogar é ruim. Mas, assim, a palavra ela fala que a gente deve fugir da aparência do mal. Ou seja, não precisa ser mal. Só basta parecer. Isso aí já é suficiente. Então, assim, você comparar a palavra de Deus, que é algo sagrado, irmão. Isso aqui é o que a gente tem mais de sagrado. E você comparar a palavra de Deus com uma droga que destrói a vida do ser humano, isso é profanar a palavra, basicamente. Então, assim, mas as intenções são boas? São, mas a aparência é má. Então, isso aí vai fazer o quê? O que é que vai acontecer? A palavra, ela é poderosa por si própria, né? A gente não precisa dessa jogada de marketing, de pastor, de pregador, de igreja, para dizer que a palavra ela tem que ser o nosso alimento diário. A gente não precisa disso, ela é poderosa por si só.
O que a palavra fala? Que ela é viva e eficaz, né? Que ela é uma espada, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. O que mais completem aí? Vou falar mais alto aqui. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão do corpo da alma, juntas e medulas. Isso não é suficiente. Precisa ficar trazendo várias coisas do mundo para a gente dizer que a gente tem que ler a palavra todo dia. Não precisa. Então, assim, até a pastora falou sobre isso domingo, né? Eu até comentei também com os meninos do GC, que hoje em dia as igrejas elas usam do entretenimento para atrair os jovens para a igreja. Né? Por quê? Por que eles fazem isso? Porque o jovem hoje ele não quer saber mais de orar, não quer saber de ler a Bíblia, entendeu? Não tem mais esse interesse. Então, o que é que eles usam para trazer e para manter os jovens dentro da igreja? Eles usam de entretenimento, recursos mundanos, transformar a igreja numa balada. Né? Você chega lá, a balada gospel, a rave gospel que agora tem. Então, tipo assim, eles utilizam desses recursos para deixar o jovem lá dentro. Então, quando não tem, se ele vier, se a gente chamar o jovem para uma sala de oração, por exemplo, ele não quer mais vir, né? Não dá ninguém, dá um ou dois jovens no máximo. Então, eles não querem mais saber, infelizmente. Coloca, por favor, Mateus, capítulo 10, verso 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Isso aqui, só lembrando, ainda situações sobre o que é fogo estranho atualmente, tá bom? Aí eu pergunto a vocês, o que é que a gente recebeu de graça que a palavra está falando? A gente recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo de graça, né? E o que é que vem com o Espírito Santo? Porque vem um combo com ele. Vem poder, vem discernimento, vem sabedoria, salvação, vem um leque de coisas boas para a nossa vida, né? Mas o que é que acontece hoje? Vem um pregador de fora e vem de uma oração, e vem de uma profecia, né? Não acontece que só hoje. Ou seja, o que a gente recebeu de graça, né? Que a palavra fala, agora passou a ser pago. Que é o que acontece hoje, né? Tem tantos casos aí, meu Deus do céu. A gente tem tanto exemplo de pastores que cobram 10 mil reais, 15 mil reais, para ele pregar numa igreja, para ele fazer uma oração por você. Tem uns coaches, né, também agora, que eles oram por ti, eles te dão palavras de ânimo, às vezes não utilizam nem a Bíblia, para você dar em troca o seu dinheiro. Então, assim, tem muita gente que se endivida para botar dinheiro no bolso do pregador, do pastor, infelizmente. Então, o que a gente recebe de graça, eles estão vendendo, né? E isso aí me lembra muito, sabe o quê? Eu estava até pensando, lembra muito a Reforma Protestante, que de Lutero. Inclusive, isso daqui foi um dos motivos que Lutero ele deu início à Reforma Protestante, que eram chamados de vendas de indulgências. Venda de indulgências era uma forma que a Igreja Católica tinha de tirar o dinheiro do bolso do povo. E o que é que eles faziam? Eles basicamente vendiam perdão, eles vendiam a remissão dos pecados, eles vendiam, deixa eu ver aqui, lotes lá no céu, né? Você comprar um lote aqui lá no Icaraí, por exemplo, né? Pronto, você podia comprar um lote no céu, podia fazer isso. Seu lugar já estava reservado lá no céu. Então, a igreja ela vendia isso. Isso foi um dos motivos que Lutero deu início à Reforma Protestante. E hoje é diferente. O que é que a gente vê no Instagram aí direto? Teve um caso de um pregador que eu vi, faz um tempo isso. Ele estava vendendo um pedaço de madeira, e ele disse que aquele pedaço de madeira era um pedaço da cruz que Jesus foi crucificado. E aí, vocês comprariam? Vamos para mais uma situação. Coloca aí Mateus 5, 23 e 24. Por favor, vocês podem ler. 1, 2, 3.
Tá vendo aí, ó. Aí eu vim ofertar aqui na vida do Felipe. Aliás, desculpa, eu vim ofertar aqui na igreja, mas eu estou com ódio do Felipe. Quero que o Felipe morra, né? Então, se eu vou ofertar e eu estou com ódio do Felipe, eu não estou adorando a Deus da forma que ele estabeleceu, porque a palavra não fala. Tá aqui escrito, tá lá, é simples, é só ler e você entende. Então, eu não estou orando da forma que, eu não estou fazendo da forma que Deus estabeleceu, eu não estou adorando da forma que ele pediu, que ele mandou. Então, isso é um fogo estranho. E a gente tem um exemplo bíblico também, que é o exemplo de Caim, né? Caim, ele deu a sua oferta com tanto mau gosto, né, de qualquer jeito, sem zelo. E isso é um caso de fogo estranho também. Porque não é só você chegar e botar o dinheiro lá dentro da salva, né, que o povo chama. Eu falo um negocinho da oferta. Né? Então não é só você chegar e botar o dinheiro lá na salva. O coração ele tem que estar puro diante de Deus, até porque Deus não quer o teu dinheiro. Né? Então ele quer o que? Ele quer a tua adoração sincera. Então não é só chegar lá e botar, eu estou com ódio de todo mundo e está tudo bem. Não é dessa forma, tá? Coração tem que estar puro diante de Deus. Ninguém está vendo, mas Deus está. Então não adianta nem correr. Bom, e onde a gente pode encontrar uma adoração genuína, um fogo genuíno? Porque até então, né, eu só falei de coisas que Deus não aprova, né? Mas eu vou falar de coisa boa também, viu? Então eu quero trazer para vocês aqui o entendimento do que é um fogo genuíno. Coloca, por favor, Mateus 3, o verso 10, 11 e 12. Irmão, essa passagem aqui ela é um pouquinho polêmica, tá? Mas eu vou falar 3 linhas de pensamento teológico, tá? Não é o André. Leiam, por favor. 1, 2, 3. Amém. Pronto, ó. Em relação a essa palavra aí, existem 3 linhas teológicas em relação a essa passagem aí específica. Tá? A primeira linha teológica vai dizer que esse fogo que é apresentado, ele é um fogo de juízo, é um fogo condenatório de Deus. Então, coloca no verso... Vixe, o homem saiu, ó. Pastor, coloca aí novamente no verso 10, só para vocês verem como aparentemente é um fogo de juízo de Deus. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Coloca no 12. Ele traz a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então o texto ele é claro ao dizer que é um fogo, né, para te jogar no inferno, né? É um fogo de condenação. A segunda linha teológica ela vai dizer que esse fogo é um fogo purificador. Por quê? Coloca no verso 11 de novo, pastor, por favor. Pronto, ó. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles falam que esse fogo é um fogo purificador. Por quê? Por causa desse termozinho. Santo e com fogo. O termo "e", né, na gramática, ele indica um somatório. Ou seja, nós vamos receber os dois. Se ele falasse assim, e ele os batizará com o Espírito Santo ou com fogo, aí ficaria mais fácil, né? Porque um é outro. Mas não, ele fala "e". Então, indica que a gente vai receber os dois. Mas aí, como é que eu posso explicar esse contexto do fogo de juízo que aparentemente a gente vai receber? E aí eu entro numa terceira linha. E eu digo que o fogo ele é o mesmo. O que vai mudar é o efeito do fogo, dependendo de cada pessoa. Então, se for trigo, o fogo ele vem para purificar.
Se for palha, o fogo vem para queimar, destruir, né? Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vou pedir para o senhor botar aí, pastor, Malaquias 3, verso 1. Vai ser do 1 até o 5. Vai, por favor. 1, 2, 3. Amém. Coloca no 1 de novo, por favor. Verso 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro? Deixa eu não ouvir ninguém, ó. Esse mensageiro é João Batista, né? E nesse contexto, Malaquias, ele fala tanto de um fogo purificador, como um fogo de juízo. Coloca, por favor, pastor, no verso 3. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e o refinará como ouro e prata. O que é que normalmente, o que é que refina o ouro? A prata? É o fogo, né? O fogo é que ele purifica, ele modela. Então, é o fogo que refina a prata e o ouro, né? E aí coloca no verso 5, pastor. Eu virei a vocês trazendo juízo. E aí ele deixa bem específico quem é que ele vem com juízo. Testemunharei contra feiticeiros, contra os adúlteros, os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores nos seus salários, contra os que oprimem as viúvas e os órfãos e privam os estrangeiros dos seus direitos. Mas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Se tudinho é palha, esse povo aí. Então, uns o Senhor ele irá para refinar, e outros o Senhor virá como juízo, né? Então, o texto ele fala, é claro, ao falar isso. E você percebe que a gente pode relacionar essa passagem de Malaquias com a passagem lá de João Batista que a gente leu, né? Que ele fala que uns serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aliás, que ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a gente pode relacionar esse texto aí, tá? Então, ele fala que iremos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, e todos nós, independente de qualquer coisa, a gente vai ser batizado com fogo. Porém, como eu falei, uns com fogo purificador e outros com fogo de juízo. Tá? O fogo purificador de Deus, ele não é para te destruir, vamos entender isso aqui, mas sim para fortalecer a nossa fé. Tá? Tem um exemplo bíblico também para isso, né? Que é a passagem que todo mundo conhece, lá de Daniel 3, que vai falar da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só em resumo dessa historinha aqui, o rei Nabucodonosor ele mandou construir uma estátua de ouro, e quando uma música fosse tocada, todo mundo, todo o povo, nação, língua, todos teriam que se prostrar diante daquela estátua. E quem não se prostrasse diante da estátua, o que é que ia acontecer com eles?
Eles iam para a fornalha de fogo. Né? Todo mundo conhece essa história aí. Só que 3 homens se negaram a fazer isso. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegaram mesmo assim, bem afrontosos, e falaram, a gente não vai se prostrar. E aí o rei Nabucodonosor fica revoltadíssimo, e ele fala, eu quero que vocês aqueçam essa fornalha 7 vezes mais. E eu quero que vocês prendam esses homens e joguem eles na fornalha. Tá? E, engraçado, interessante, quando os homens vão jogar eles na fornalha, os caras que jogaram eles morrem. E os 3 que são jogados não morrem, né? E Nabucodonosor, quando ele joga eles, essa parte também até arrepia, inclusive, ele se espanta, porque quando ele olha para a fornalha, ele fala assim, eu não joguei 3 homens atados dentro dessa fornalha? Mas eu estou vendo 4 homens soltos e que não sofrem nenhum dano, e eles estão caminhando, estão dançando, né? E eles estão caminhando, imagina eles caminhando lá dentro da fornalha lá, e conversando no fogo lá, truando, e eles lá conversando. E ele fala que o 4º homem, ele tem um aspecto parecido com o Filho de Deus. Então a gente já sabe quem está lá dentro com eles, né? Então o que é que eu quero dizer com essa história aqui? Né? Que o fogo, ele não destruiu eles. O que aconteceu? O fogo destruiu as amarras que prendiam eles. Ou seja, o fogo libertou. Então, assim, às vezes na nossa caminhada cristã, existem coisas que nos prendem, coisas que atrapalham a nossa fé. Que, por exemplo, um trabalho, uma amizade. Né? Pensa aí, você tem um amigo muito querido, mas esse amigo, ele te afasta de Deus. Como também tem situações de trabalhos também, né, que nos afastam de Deus. Mas vamos pegar o exemplo de uma amizade. Você tem um amigo que te afasta de Deus. E todo mundo sabe aqui que nós somos filhos de Deus, né? E o que é que um pai faz quando o filho está errado? Ele corrige, ele vem e corta e não vai não. E você perder uma amizade assim muito importante na sua vida, mas que te afasta de Deus, dói muito? Dói, né? Eu já passei por isso, eu sei o quanto dói. Mas isso é necessário que aconteça. Então, Deus ele vem para cortar essa amizade que te afasta de Deus. Mas o fogo, ele é isso. O fogo, ele dói, ele continua sendo fogo. Ele não deixa de arder, de queimar. Mas a diferença é que se for um fogo purificador, ele vem para te libertar, para te refinar, para te modelar, para tirar todas as impurezas do seu corpo. Né? Não é isso? Então é isso que o fogo faz. Fogo purificador. Tá bom? E só resumindo o que a gente aprendeu. Que Deus ele é fogo de juízo, ele é fogo purificador, mas também, né, o fogo de Deus ele é uma chama que arde em nós. Hoje a gente cantou, né, fogo em teus olhos, e a mãe até falou também isso na oração dela, que nós somos o quê? Responsáveis para a chama não apagar, né? Nos tornamos responsáveis, a chama não pode apagar, ou seja, eu não adianta alguém ficar vindo atrás de mim se eu não quiser nada. Então, essa chama ela tem que arder dentro de nós. E quando ela arde, é uma chama incontrolável também para espalhar o Evangelho. E tem uma frase de um cara chamado Martin Lloyd Jones. Essa frase diz o seguinte: o que é a pregação? É a lógica pegando fogo. É a teologia em chamas. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que a boa pregação, ela não se baseia só em ensinar de forma fria, ou às vezes até hipócrita, né? Alguém que esteja ensinando a palavra, como faziam os fariseus na época. Mas e também não é só sentir um arrepio, não é só entrar na base do emocionalismo, de eu senti isso aqui e tal, mas a vida não condiz com o que a pessoa está aqui dentro da igreja, né? Então, aí que ele fala que a boa pregação, na verdade, ela é a palavra de Deus falada de forma lógica, mas cheia de vida, cheia de paixão e cheia do poder do Espírito Santo. E eu queria finalizar só com uma passagem. Vou pedir para o pastor botar aí. Pastor, coloca
Levítico 6, 12 e 13. A mãe falou sobre isso aí, né, na oração. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Isso também é para as nossas vidas. Tem que manter a chama acesa para a gente espalhar para todo mundo. E é isso. Deus abençoe cada um de vocês. Amém?